Olá a todos, sejam bem-vindos a essa aula do curso sobre História Naval. Meu nome é Giovanni Manarino, vou conduzir aqui o curso, né? A gente está preparando essas aulas focados na banca da Marinha. A gente vai fazer uma sequência de aulas percorrendo a história naval, a história da navegação, a história da Marinha Brasileira, focado para o concurso de oficial do RM2 da Marinha. Então, né, aproveitem bastante as aulas. A gente está preparando com muito carinho esse curso, então espero que vocês gostem e vamos lá, vamos dar sequência. Essa aula número 1 é uma aula sobre a história da navegação. É uma aula introdutória, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento de navios, como que foi o surgimento dos navios desde a antiguidade até os dias de hoje e como que Portugal vai desenvolver seus primeiros navios que vão possibilitar, como a gente vai ver nas próximas aulas, o seu processo de expansão marítima, o descobrimento do Brasil e aí, consequentemente, todo o processo de colonização aqui das terras da América. Então, iniciando a aula de hoje, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é a relação entre o homem e o mar, o homem e os rios, né? Eu listei aqui algumas formas que essa relação acontecia. Então, no mar, no rio, os homens buscavam alimentação, né, através da pesca, buscavam a hidratação, né, o suprimento de água, né, utilizavam essa água para irrigação de fazendas, na agricultura, mas também os mares e rios podiam se constituir enquanto obstáculos, né, barrando o avanço de determinadas sociedades e impedindo deslocamentos humanos. Por outro lado, apesar de poder ser um obstáculo, os mares e rios também poderiam servir como canais de comunicação, né? A partir do momento que os homens começam a dominar algumas tecnologias e utilizar mares e rios para facilitar os seus deslocamentos, esses mares e rios podem se transformar também em canais de comunicação, canais de comércio e mesmo canais de utilização militares para conquista e exploração de novas terras. Então, ao longo dessa aula, a gente vai tentar mostrar como que os homens foram buscando soluções para cruzar esses obstáculos e transformar mares e rios em um ponto estratégico para o seu desenvolvimento, certo? Então, como que os homens vão fazer, como as sociedades vão fazer para ultrapassar esses obstáculos, para ultrapassar mares e rios, para utilizá-los a seu favor ao longo da história? Aqui eu trouxe para a gente conversar as primeiras soluções que as sociedades humanas, né, vão utilizar para se locomover nas águas, né? Então, a partir de objetos flutuantes, canoas, jangadas, os homens vão conseguindo se locomover, né, no mar e nos rios. Entre esses objetos flutuantes aparecem alguns, inclusive, muito inusitados, né, como troncos de madeira, né? Os homens simplesmente agarravam em troncos de madeira, né, para poder, às vezes, cruzar um rio ou um lago de uma forma mais rápida. Ou ainda poderia acontecer, né, cenas inusitadas como essa, né, uma jangada construída a partir de couro de animais mortos, né? Então aqui a gente tem uma jangada construída a partir da união de vários porcos e animais, principalmente utilizando o seu couro. Então, os homens começam a pensar soluções para poder flutuar nos mares e se locomover por esses mares, utilizando como um canal de comunicação, de transporte, as vias marítimas. Né? Outras soluções encontradas são as jangadas, né? Construídas a partir da união de várias de madeiras, né? Que são amarradas de forma unida, e os homens vão utilizá-las como objetos flutuantes para se locomover entre dois pontos. Também vão ser utilizadas as famosas canoas, né? Essas canoas poderiam ser construídas a partir de cascas de árvore ou mesmo de troncos de árvore, né? Muitas sociedades construíam as canoas a partir de um único tronco, né? Eles derrubavam uma árvore e iam esculpindo
essa árvore, formando a canoa. Então ela era esculpida na parte externa e também na parte interna para poder acomodar, né, as pessoas ali. E essas embarcações, de forma geral, elas tinham alguns problemas. Que problemas vão ser esses? Primeiro, elas não conseguiam transportar muitas pessoas. Eram objetos inseguros, instáveis, viravam a qualquer momento. Então, eles dificilmente transportavam mais de 2, 3 ou 4 pessoas. Essas embarcações primitivas também eram muito difíceis de manejar, né? Você não conseguia direcionar muito bem, né, as jangadas ou mesmo aqueles objetos flutuantes como os couros de animais, né? Com o tempo vão sendo desenvolvidos os remos, isso vai sendo melhorado, mas eram muito difíceis de manejar. E também você não conseguia transportar cargas, né? Além de a capacidade de transporte de pessoas ser pequeno, né, consequentemente o transporte de cargas também era muito ineficiente. Então essas primeiras embarcações, elas vão precisar ser modificadas, aperfeiçoadas pelas sociedades humanas para que pudesse facilitar o transporte, a locomoção de pessoas, certo? E aí com o tempo vão surgindo embarcações mais aprimoradas, com mais tecnologias, né? E aí um exemplo disso são os barcos que a gente chama de galés, que são barcos movidos a remo, que vão aparecer em diversas sociedades ao longo da história. Eu trouxe para vocês alguns exemplos dessas galés que surgem em diversas partes do mundo. Por exemplo, entre os gregos vão surgir galés que a gente chama de triremes, né? Essas triremes, quando a gente pega os filmes sobre a antiguidade, os filmes sobre Grécia, elas aparecem muito. Como, por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui para vocês do filme Troia, né? No filme Troia, a gente tem uma grande expedição das sociedades gregas para atacar a cidade-estado de Troia, e aqui eles estão se dirigindo a Troia, né, nas suas triremes, né? Essa Troia da frente era a Troia do herói Aquiles, que é o grande protagonista do filme, né? Essas triremes podiam ter ou não mastros e velas, né? Elas podiam ser também podiam utilizar apenas o remo para se locomover, ou podiam contar com o apoio dos ventos, né, das velas também. Uma outra característica dessas triremes é que elas eram utilizadas principalmente para viagens e para guerra. Elas eram embarcações que tinham pouco espaço para carga. Eram barcos específicos para batalhas ou mesmo para viagens. E essas embarcações, como eram utilizadas em guerras, elas normalmente possuíam o que a gente chama de um espigão na sua proa, né, na parte da frente da embarcação, e esse espigão era utilizado nas batalhas para furar o casco das embarcações inimigas, né? Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada em uma outra cena do filme Troia, e a gente pode ver o espigão aqui na parte da frente da embarcação. Era utilizado para que o barco fosse mesmo de encontro, batesse no barco inimigo, e aí esse espigão furava o casco do barco inimigo e provocando o afundamento dessa embarcação inimiga. Esse espigão, ele poderia ser ou de madeira, né, com a própria madeira que foi construída a embarcação, ou mesmo com o tempo ele começa a ser produzido de metal, seja ferro, e mais para frente outras ligas que vão fazer com que esse espigão fosse ainda mais danoso para as embarcações inimigas. Essas triremes, elas, como eu disse, são utilizadas em batalhas ao longo da antiguidade, e elas vão ser a principal embarcação utilizada na famosa Batalha de Salamina, que foi a maior batalha naval da história da antiguidade, né? Uma batalha que colocou de lados opostos as forças gregas, né, das cidades-estado gregas, e os persas, comandados por Xerxes, né, que aconteceu lá em 480 a.C. Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, um quadro que foi pintado sobre essa batalha, que reuniu centenas de embarcações, milhares de marinheiros,
e é considerada a maior batalha naval na antiguidade. Então ela foi, né, teve como principais embarcações as triremes, né, barcos movidos a remo da antiguidade. Além das triremes, outras sociedades também vão construir galés, e um exemplo também são os vikings. Os vikings vão construir as famosas drakar. Esses navios, que traduzindo seriam navio-dragão, né, também eram muito utilizados lá no Mar do Norte, na Escandinávia, e também aparecem corriqueiramente quando a gente vê filmes ou seriados sobre, né, os vikings, sobre essa sociedade. Eu trouxe aqui pra gente ver uma representação que aparece no seriado Vikings de um navio-dragão. Ele ganhava esse nome por, na sua proa, né, normalmente era construído, esculpido a imagem de um dragão, então ele é chamado de Drakar, o navio dragão, certo? O ponto seguinte que eu queria conversar com vocês nessa aula de introdução à navegação, de história da navegação, e que tá lá no edital da prova de oficiais da Marinha, é o tópico construindo barcos e navios. Então a gente precisa saber algumas coisas, algumas características sobre como os navios vão sendo construídos, os materiais que vão ser utilizados na construção desses navios ao longo da história. Então, algumas dicas para, se aparecer alguma questão sobre isso, vocês poderem acertar numa boa. A primeira coisa, quando a gente fala de construção de barcos e navios, eu achei importante fazer logo essa diferenciação, né? Qual a diferença de barco para navio, né? Então, navios são barcos grandes, né? É muito simples, muito evidente, mas é sempre bom a gente pontuar isso. E aí, quais vão ser as tecnologias utilizadas então para a construção de barcos e navios? A primeira forma de construir essas embarcações, e que, por exemplo, vai ser a forma utilizada para a construção das galés, das triremes e mesmo dos navios dragão, vai ser o que a gente chama de construção por costado rígido. O que significa isso? O costado é o invólucro da embarcação, né? A parte lateral do casco da embarcação. Então, quando a gente fala de construção por costado rígido, significa que a primeira parte do navio que era construída era esse costado, essa parte do contorno do navio, e depois as outras partes do navio eram incorporadas a partir da construção desse costado. Essa tecnologia, essa forma de construir navios era muito utilizada para se ter um costado resistente, vamos dizer assim, né? Tanto resistente no confronto contra outras embarcações, ou mesmo quando esses navios atracavam nas praias para o desembarque, né? Então a gente viu ali agora há pouco, né, o navio lá no filme Troia totalmente encalhado na praia, né? Ele atracava na praia literalmente. Então, para isso ele precisava ter uma estrutura muito resistente, e essa estrutura era conseguida a partir dessa forma de construção dos navios que a gente chama de costado rígido, né? A parte do invólucro da embarcação é bem resistente. Com o tempo, esse mecanismo de construção das embarcações vai sendo aperfeiçoado, e novas formas de construção de navios vão sendo desenvolvidas. E aí, uma delas que vai ser muito importante para as sociedades europeias do século XV e XVI é o que a gente chama de construção por esqueleto rígido. Qual é a diferença da construção por costado rígido e construção por esqueleto rígido? Essa segunda não vai priorizar a construção do costado, e sim as partes estruturais do navio. Por exemplo, a quilha da embarcação. A quilha é aquela parte do navio que vem por baixo, né, que vai dar estrutura para a colocação das outras tábuas, que depois vão dar a formação do costado e das outras partes do navio. Então, essa forma de construção por esqueleto rígido vai priorizar a estrutura da embarcação e não o costado, certo?
Então, fiquem atentos a essa diferença. Quando a gente fala de construção por esqueleto rígido, vai ser a forma de construção das caravelas, das naus e de outras embarcações que, por exemplo, os portugueses e outros reinos europeus vão utilizar no momento das expansões marítimas do século XV e XVI. Então, é importante a gente ter noção dessa diferença. Eu trouxe aqui para exemplificar um quadro que está no acervo cultural da Marinha, que mostra essa construção por esqueleto rígido. A gente pode ver aqui o barco, né? Ele tem uma série de escoras para ser construído e ele é construído primeiro pela quilha, que vai embaixo da embarcação, e depois é que vão ser incorporadas as tábuas do costado. Então é importante a gente ter em mente essa forma de construção dos navios. Um outro ponto importante para a gente ficar atento quando a gente fala de construção de barcos e navios em relação ao material utilizado nessas embarcações, né? O primeiro material, o grande material que vai ser utilizado para a construção de barcos é a madeira, né? Os primeiros barcos são construídos a partir da madeira e só lá pro século XVIII, XIX, é que os primeiros barcos de metal, seja com ferro ou com aço, vão começar a ser construídos. Então, num primeiro momento, a madeira vai ser muito utilizada para essa construção de navios, e aí ao longo das próximas aulas a gente vai pontuando com vocês à medida que as tecnologias forem se aperfeiçoando e novas formas de construção de navios forem sendo desenvolvidas. Mas é importante a gente já deixar claro aqui que o primeiro grande material na construção de navios é a madeira. E aí, quando a gente fala da utilização da madeira para a construção de barcos, algumas coisas têm que ser pontuadas. A primeira delas é que não é com qualquer madeira que se faz um barco, né? Para se construir essas embarcações, eram necessárias madeiras específicas, madeiras que tinham um grau de flutuabilidade interessante. Para algumas partes do navio era importante algumas madeiras que tinham flexibilidade, né, para a construção de algumas partes do navio. Então, não era um só tipo de madeira que você construía o navio inteiro, né? Uma parte do navio precisava de um tipo de madeira, outra parte já vai exigir uma madeira diferente. Então, os construtores de navios, eles precisavam ser grandes especialistas em madeiras, né? Conhecer as madeiras, as possibilidades de madeiras que existiam na sua região. E aí, já pensando na expansão marítima, quando os europeus vão, né, se espalhar pelo mundo inteiro, fazendo expedições, a gente tem que extrapolar essa construção de navios para o restante do mundo, né? Vamos pensar, por exemplo, em Portugal. Os construtores de navios, eles conheciam as madeiras que existiam em Portugal. Mas beleza, Portugal agora está contornando a África, está chegando nas Índias, chegou no Brasil. Então, esses construtores de madeira vão precisar conhecer as madeiras dessas novas regiões para poder lá construir embarcações também. Então, essas pessoas vão ser extremamente especializadas em técnicas de construção naval, e isso era de importância assim, estratégica para o poder dos reinos e para o desenvolvimento econômico e militar desses reinos. Um outro ponto importante se a gente precisa de madeira para a construção de navios, é importante, e aí muito pouca gente conhece isso, mas é importante a gente evitar o desmatamento, né? Naquela época, a madeira não era só utilizada para a construção de navios, a madeira é utilizada como lenha, para aquecimento, para construção de móveis, enfim, era utilizada de diversas formas. Só que, se eu preciso de madeira para construir os navios, consequentemente para construir navios de guerra, para usar em expedições militares, a madeira para essa utilização, para a construção de navios, ela se torna uma questão estratégica para determinados reinos. Então, por exemplo, reinos como Portugal vão criar bosques públicos onde era proibido o desmatamento de madeira, a não ser que essa madeira fosse utilizada para a construção de navios. Então, é fundamental, é estratégico para os reinos, né, você ter madeira disponível para a construção de navios. Quando o Brasil
Brasil começa a ser colonizado por Portugal, né, os reis portugueses vão lançar decretos determinando que determinados tipos de árvore aqui no Brasil eram árvores de lei. Por que a gente chama árvores de lei? Porque essas árvores eram, por lei, proibidas de serem exploradas, porque elas eram reservadas para a construção de navios, reservadas para o Estado português, né, utilizar de forma estratégica na construção de navios. Então, quando a gente pensa na construção dessas embarcações, a gente tem que ter em mente também, né, que a utilização da madeira nessas construções, ela requer desses reinos uma série de iniciativas de preparação, de reserva de madeira e de árvores para destinar a essa construção de embarcações. Então, fiquem bastante atentos a isso. Quando a gente for analisar nas próximas aulas o desenvolvimento de novas tecnologias para a construção de embarcações, né, e aí a utilização do ferro e do aço, as mesmas precauções vão ser utilizadas em relação às reservas desses minérios para a sua utilização estratégica, né, na construção de embarcações e de outras importantes tecnologias da época. Então, os estados vão tentar conseguir a maior quantidade de ferro e de aço, também visando essas iniciativas estratégicas, certo? Bom, o próximo ponto dessa aula de História da Navegação já vai se aproximando do que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o processo de expansão marítima europeia, que talvez seja um dos grandes temas das provas da Marinha, né? Mas para a gente chegar lá, antes a gente vai conversar um pouco sobre como que os portugueses vão desenvolvendo novos navios, novas tecnologias náuticas para promover a expansão marítima que eles, né, acabam promovendo ao longo do século XV e XVI. Então, nesse tópico, a gente vai conversar um pouco sobre o desenvolvimento dos navios portugueses, né? Quais foram esses navios, qual é a importância desses navios para Portugal, para a Europa e para o mundo. Por que Portugal vai precisar de novos navios? A gente vai ver na próxima aula sobre a formação de Portugal, da história de Portugal, mas já dando algumas dicas por agora, a navegação até aquele momento lá na Europa, ela era uma navegação majoritariamente costeira, né? Então os navios não saíam muito longe da costa e navegavam principalmente dentro do mar Mediterrâneo, né? E a partir do momento que Portugal precisa de navios que naveguem longe da costa e que adentrem aos oceanos, principalmente, num primeiro momento, o Oceano Atlântico, então vão ser necessárias novas tecnologias, navios mais resistentes, que resistiriam a ondas maiores, a períodos de calmaria, períodos sem vento. Então, novas tecnologias vão precisar ser desenvolvidas para que Portugal conseguisse realizar as expedições que a gente vai analisar no processo de expansão marítima. Então, quais vão ser esses navios desenvolvidos em Portugal? Pelo que a gente vai ver que se chama Escola de Sagres, né? A gente vai analisar mais à frente essas escolas de Sagres. Que navios vão ser esses? Né? O primeiro, talvez o mais famoso deles, é a caravela. Né? A caravela, né? A gente, né, na escola, quando a gente estuda a expedição de Cabral, a gente sempre ouve falar das caravelas de Cabral, as caravelas de Colombo. Era o barco mais utilizado, né, as embarcações mais utilizadas num primeiro momento do processo de expansão marítima, né? As caravelas têm algumas características bem peculiares. Óbvio que elas podem ser mescladas com outras embarcações, mas as caravelas normalmente possuem o que a gente chama de velas latinas. O que são essas velas latinas? São velas em formato triangular, que eram utilizadas para poder manobrar o navio mais facilmente. Então,
Então eu trouxe aqui para vocês algumas características das caravelas. Quais eram as características dela? Então elas eram embarcações muito rápidas, de fácil manobra e que, em caso de necessidade, ainda poderiam ser movidas com remos, como eram as antigas galés. Só que diferente das galés, que tinham um costado baixo, as caravelas já vão ter um costado mais alto para resistir a ondas do mar, dos oceanos. Então elas já têm algumas diferenças em relação às galés. As caravelas também, em função das suas velas latinas, né, essas velas triangulares, elas podiam bolinar. O que significa bolinar? É um termo específico utilizado pela Marinha que quer dizer navegar em zigue-zague para você conseguir navegar contra o vento. Então, a partir da movimentação dessas velas, as embarcações, as caravelas, conseguiam, mesmo com vento contrário, elas moviam essas velas latinas e conseguiam ir navegando em zigue-zague, se mover contra o vento. Então, isso foi um desenvolvimento muito importante, porque até aquele momento as embarcações só podiam navegar a favor do vento ou utilizando os remos, que fazia com que o deslocamento fosse muito mais lento. A partir do desenvolvimento dessas velas latinas, as embarcações podiam bolinar e, consequentemente, se locomover contra o vento, né, sem a utilização de remos. Logo depois das caravelas, Portugal vai buscar desenvolver novas embarcações que contribuíssem para o seu processo de expansão marítima e para as necessidades que Portugal começa a ter. Que necessidades eram essas? As caravelas, apesar de serem embarcações muito rápidas, elas eram embarcações relativamente pequenas. Elas não tinham uma capacidade de carga muito grande. Então, para suprir essa necessidade, Portugal vai desenvolver o que foi chamado como as naus. Já eram embarcações maiores, de um porte maior, e que vão ser utilizadas pelos portugueses em grandes travessias, em grandes deslocamentos, em viagens mais longas. Então as naus, elas já tinham poder de carga maior, já podiam transportar mais passageiros, e isso vai oferecer a Portugal uma série de benefícios estratégicos ao longo do seu processo de expansão marítima. Então, as naus eram um nome genérico para embarcações de grande porte utilizadas em viagens de longa distância. O que a gente vai reparar, eu vou até voltar, é que muitas vezes as características dessas embarcações vão se misturar. Então a gente pode, por exemplo, ver caravelas que não tinham apenas as velas latinas. A gente vai ver caravelas que também possuíam as velas em formato de trapézio, como a gente vai ver. Enfim, essas tecnologias vão sendo aperfeiçoadas. Num primeiro momento, as caravelas também, elas tinham um único andar, e à medida com o passar do tempo, elas vão tendo vários. Então, essas tecnologias vão sendo aperfeiçoadas, e aí, às vezes, um único tipo de embarcação, elas vão tendo formatos diferentes, formatos aperfeiçoados, certo? Essas naus possuíam o que a gente chama de velas redondas. Que são essas velas redondas? Elas não são efetivamente redondas. Elas tinham um formato de trapézio, e que quando o vento bate nessas velas, elas vão ficar arredondadas. Então eu vou voltar aqui para a figura. Dá uma olhada como que elas parecem, velas efetivamente redondas, mas não são. Elas têm um formato de um trapézio, e que quando o vento batia, elas ganham essa forma arredondada, certo? Um outro ponto importante das naus é que elas foram projetadas por Portugal para serem embarcações que transportassem cargas, grande quantidade de cargas. Então, quase sempre, elas eram embarcações que não carregavam muitas armas, eram mal armadas, e por isso ficavam suscetíveis a ataques de inimigos ou mesmo de piratas. E aí, para tentar solucionar essa deficiência das naus, Portugal vai desenvolver um novo modelo de embarcação que, para aquele momento, vai ser talvez o modelo de embarcação mais poderoso do mundo, que
vai ganhar o nome de galeão. E que inclusive vai dar o nome para o aeroporto aqui do Rio de Janeiro, justamente em função desse tipo de embarcação. O que é um galeão? Um galeão são navios portugueses que são desenvolvidos para serem navios de guerra. Então, efetivamente, para serem navios de guerra, diferente das naus que eram mais utilizadas como navios de transporte, que possuem poucos canhões. Os galeões vão ser navios maiores e que foram projetados para levarem a bordo dezenas de canhões, Então 20, 30 canhões em muitas dessas embarcações. Para Portugal, para que Portugal pudesse realizar essa expansão marítima, foi necessário também que novos instrumentos fossem aperfeiçoados nesse contexto da navegação, e a gente vai ver isso no próximo bloco, como que a navegação oceânica vai se desenvolver a partir da construção de alguns instrumentos por Portugal, beleza?